Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você já sentiu como se estivesse cercado por forças que não consegue explicar? Inveja, palavras contrárias, peso na alma, noites de insônia. Parece que algo invisível tenta te impedir de avançar. Se você já viveu isso ou está vivendo agora, saiba, o Salmo 14 foi escrito exatamente para momentos assim. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou uma oração poderosa para tempos de batalha espiritual e sede de justiça divina. Fique comigo, porque há um segredo espiritual escondido nesse salmo e ele pode transformar sua forma de orar e de enxergar a vida. Senhor, neste momento, clamamos por conhecimento verdadeiro e sabedoria espiritual. Que o Teu Espírito Santo ilumine os corações que agora escutam esta mensagem. Traz cura interior, revela o Teu propósito e derrama a Tua presença divina sobre cada vida que nos acompanha. Guarda-nos com a Tua proteção, Senhor, e envolve-nos com Teu amor incondicional. Que esta reflexão seja instrumento de restauração, libertação espiritual e refúgio divino para os que clamam por Ti. O Salmo 14 foi escrito por Davi, num tempo em que o povo de Israel vivia a tensão entre fé e apostasia. Ele observa o mundo ao seu redor e vê a ausência do temor a Deus, a decadência moral e a opressão espiritual. Davi, então, ergue sua voz em clamor, com profunda dor e discernimento profético. Sua motivação é revelar que, mesmo em meio à corrupção e aos feitiços do mal, Deus continua sendo o nosso refúgio e proteção. Ele denuncia a injustiça, mas também profetiza a esperança, porque a justiça divina nunca falha. Este salmo revela um confronto entre ímpios e justos, entre os que desprezam a Deus e os que o buscam com sinceridade. Ele nos mostra que Deus vê tudo: a inveja escondida, as amarrações espirituais, a opressão velada, mas também vê o clamor dos que esperam por libertação. É uma palavra para quem se sente cercado pelo mal, para quem enfrenta batalhas espirituais e precisa da mão poderosa do Senhor. Ao longo desta reflexão, vamos mergulhar juntos nas verdades desse salmo e descobrir como aplicar suas bênçãos divinas na nossa vida diária. E se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai descobrir um segredo espiritual escondido nesse salmo que vai mudar sua forma de orar e enxergar a si mesmo diante de Deus. Salmo 14, versículo 1 diz: o tolo, em seu coração Deus não existe. Corromperão-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Vivemos dias em que forças invisíveis tentam nos paralisar: inveja, feitiços, amarrações espirituais e todo tipo de opressão sutil. Muitos enfrentam batalhas que não se explicam com lógica humana, perdas sem razão, portas que se fecham, peso na alma. É nesse cenário que o Salmo 14 se levanta como uma oração poderosa de libertação espiritual. Davi abre os olhos espirituais e denuncia a presença do mal que age na ausência do temor a Deus. Mas, ao mesmo tempo, nos mostra que há um refúgio divino acessível para os que buscam socorro no Senhor. Quando a fé parece pequena e a escuridão se aproxima, precisamos lembrar: Deus é o nosso escudo. A proteção de Deus não é só física, ela alcança os pensamentos, as emoções, o espírito. Nenhuma inveja lançada, nenhum encantamento feito contra você, poderá resistir à justiça divina que habita em quem confia no Senhor. O inimigo pode até tentar, mas quem está escondido em Deus está seguro. Há uma cerca espiritual invisível que guarda os justos, uma promessa eterna de vitória sobre o mal. Quantas vezes você já sentiu que algo queria te impedir de crescer? Que suas orações pareciam travadas, que seus sonhos eram adiados sem explicação? Isso, muitas vezes, é sinal de opressão espiritual. Mas Davi nos lembra que o Senhor vê tudo, e Ele não abandona os que invocam seu nome com sinceridade. Quando clamamos com fé, entramos numa dimensão de libertação onde a presença de Deus desfaz todo tipo de feitiço e nos conduz à restauração. O Salmo 14 não é só uma denúncia do mal, ele é uma proclamação da soberania de Deus. Mesmo que os ímpios zombem, mesmo que o mal pareça prosperar, o Senhor se levanta em favor dos seus. Há um julgamento de Deus vindo sobre toda a injustiça. E para os que confiam, há promessas de bênçãos divinas, libertação e proteção. O tempo da escuridão passa, mas a luz de Deus permanece firme sobre os que se refugiam nele. Por isso, não tema as batalhas espirituais, enfrente-as com a oração e a sabedoria espiritual que vem do alto. Não aceite viver preso em ciclos de dor e atraso. Levante-se em fé,
declare a justiça divina sobre sua vida, e creia: Deus é o teu abrigo contra toda força contrária. Ele é o teu escudo, tua fortaleza, teu socorro bem presente. Onde há temor a Deus, não há espaço para o mal prevalecer. Negar a existência de Deus não é só uma declaração intelectual, é uma postura de vida. É quando alguém escolhe viver como se Deus não existisse, desprezando a sua presença, rejeitando seus mandamentos. Isso abre brechas espirituais perigosas, atraindo corrupção moral, opressão espiritual e uma vida sem direção. A ausência de temor a Deus gera frutos podres: egoísmo, perversão e injustiça. E o coração, que deveria ser morada do Espírito, torna-se campo aberto para o inimigo agir. Hoje, vivemos tempos em que muitos fazem do seu próprio coração um altar ao orgulho. Negam a Deus nas atitudes, zombam da fé, desprezam a palavra, e depois se perguntam por que vivem sob peso, tristeza ou estagnação. A negação de Deus traz sérias consequências: abre portas para as trevas, bloqueia bênçãos divinas e impede a purificação espiritual. A incredulidade não é neutra, ela atrai destruição. É como construir a casa na areia, sem alicerce seguro. Mas mesmo quando o mundo se corrompe, os olhos de Deus continuam atentos aos que ainda o buscam. A mensagem do Salmo 14 é clara: os ímpios agem como se Deus fosse cego, mas Ele está vendo tudo. A justiça divina não falha, e ainda que muitos neguem, a presença de Deus é real e ativa. Sua proteção cobre os que creem, e sua ira se manifesta contra os que destroem com maldade. O julgamento de Deus virá, e os que zombam hoje, amanhã tremerão diante da verdade. O coração que rejeita a Deus torna-se insensato, cego espiritualmente, vazio de amor verdadeiro. E por isso, é tão urgente buscar a sabedoria espiritual, pedir a Deus que purifique nossos pensamentos e reavive nosso temor santo. A restauração começa quando reconhecemos que precisamos de Deus mais do que de qualquer outra coisa. A libertação espiritual vem quando dobramos os joelhos e deixamos o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. Se você sente que sua fé esfriou, que perdeu o senso da presença de Deus, clame hoje por restauração. Não permita que a dureza do coração te afaste da fonte da vida. A esperança em Deus, a cura para o coração endurecido, a salvação para o que se arrepende. A oração poderosa do Salmo 14 nos ensina que, mesmo no mundo corrompido, podemos viver firmados na verdade e Deus será o nosso refúgio divino contra toda a escuridão. Salmo 14, versículo 2: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Deus não procura aparência, fama ou performance. Ele olha lá do alto procurando algo muito mais precioso: corações com sabedoria espiritual, que vivem em temor e sinceridade. Não se trata de conhecer versículos apenas, mas de viver a verdade, de andar em integridade mesmo quando ninguém está olhando. Buscar a Deus é mais do que orar de vez em quando, é cultivar uma sede constante, é desejar sua presença mais que qualquer prazer desse mundo. É isso que o Senhor procura e é nisso que Ele se revela. A sabedoria espiritual é um dom, mas também é fruto de uma vida rendida. É quando trocamos o orgulho pela humildade e os achismos pela verdade da palavra. Muitos têm diplomas, cargos e prestígio, mas são tolos espiritualmente, pois vivem como se Deus fosse distante. E quantos outros, simples aos olhos do mundo, brilham diante do céu por sua busca sincera. Deus se agrada dos que o buscam com fé e submissão. A presença dele se revela onde há entrega verdadeira. Buscar ao Senhor é como respirar para a alma. Sem isso, tudo perde sentido. Nos dias difíceis, nas decisões pesadas, nas batalhas invisíveis, é a busca por Deus que nos mantém de pé. O Salmo 14 nos lembra que Deus está observando. Ele vê quem se aproxima com fome de justiça, quem dobra os joelhos e diz: Senhor, sente, eu não sou nada. E a esses, Ele se revela com poder, trazendo libertação espiritual, sabedoria e proteção divina contra todas as forças do mal. Hoje, há muita informação, mas pouca revelação. Muita gente fala de Deus, mas poucos o conhecem de verdade. E é justamente por isso que precisamos da sabedoria que vem do alto, aquela que nos livra da corrupção moral e nos conduz por caminhos de justiça divina. Quando a sabedoria espiritual se instala no coração, ela purifica, orienta e transforma. O Espírito Santo passa a ser nosso conselheiro, nosso guia e nosso amigo constante. Que neste momento você clame: Senhor,
dá-me entendimento, abre meus olhos espirituais. Não aceite viver uma fé rasa, uma religiosidade sem profundidade. O Deus que te formou te convida a viver perto, a andar com Ele, a conhecê-lo intimamente. E quanto mais o buscamos, mais Ele se revela. A sabedoria verdadeira começa no temor a Deus e é isso que gera transformação, restauração e bênçãos divinas em todas as áreas da nossa vida. Salmo 14, versículo 3: Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Quando o homem se afasta de Deus, o coração se contamina. O versículo ecoa um diagnóstico espiritual profundo: todos se desviaram, todos se corromperam. Essa corrupção moral não acontece de uma vez, ela vai se instalando silenciosamente, com pequenas concessões, até que o bem se torne estranho. O afastamento de Deus cria uma rachadura na alma, e por essa fenda entram a inveja, os feitiços, as amarrações espirituais. Davi viu isso em seu tempo, e ainda hoje, vemos as mesmas marcas em nossa sociedade. A ausência de Deus deixa o ser humano vulnerável, não apenas aos erros visíveis, mas ao domínio do mal invisível. É nesse ambiente que o inimigo opera com mais liberdade, semeando opressão espiritual, falsos prazeres, confusão e destruição. E muitos sequer percebem que estão sendo amarrados espiritualmente, porque se acostumaram com a escuridão. O Salmo 14 nos mostra o retrato de um mundo que rejeitou o Criador, e por isso, perdeu também o senso de justiça, compaixão e santidade. Mas há uma verdade libertadora: quanto maior o afastamento, maior é o poder da restauração quando há arrependimento. Deus não virou o rosto, foi o homem que virou as costas. E mesmo assim, o Pai continua esperando com braços abertos. O Espírito Santo ainda age, tocando corações, despertando consciências, chamando para um novo começo. O caminho de volta começa com uma simples oração: Senhor, purifica meu coração e restaura minha comunhão contigo. A corrupção moral é combatida com luz, e a luz é a presença de Deus dentro de nós. Por isso, não basta ser bom aos olhos humanos, é preciso estar limpo espiritualmente, alinhado com a vontade divina. A justiça de Deus não tolera mistura, ou a santidade, ou a contaminação. E a boa notícia é que o Senhor oferece a cada um de nós uma chance de recomeço. Ele derrama sabedoria espiritual sobre os que o buscam com arrependimento e fé. Se você sente que se afastou, que caiu em hábitos que te afastam da presença divina, não se culpe e volte. Deus não busca perfeição, mas sinceridade. Sua restauração começa no momento em que você admite sua fraqueza e decide se levantar. Não há distância que o amor de Deus não alcance. E a verdadeira libertação espiritual acontece quando deixamos o orgulho e escolhemos depender totalmente da graça e da justiça divina. Embora o Salmo 14 não traga uma oração explícita nos versículos iniciais, todo o seu conteúdo carrega um clamor silencioso por libertação. Quando Davi descreve a corrupção do mundo e a ausência de justiça, seu coração está gritando por uma intervenção divina. E essa também deve ser a nossa postura quando enxergamos o mal se multiplicando. Devemos nos voltar a Deus com uma oração poderosa, clamando por purificação espiritual, libertação de feitiços, inveja e amarrações espirituais que tentam nos aprisionar. Vivemos dias em que muitos estão sendo oprimidos espiritualmente, carregando fardos que não entendem, lutando contra forças invisíveis. Quantas noites mal dormidas, quantas decisões sabotadas, quantas emoções adoecidas. É nesse cenário que o Espírito Santo nos chama à oração sincera, ao arrependimento profundo, à busca por cura interior. Não uma oração automática, mas um clamor que sai do fundo da alma: Senhor, liberta-me, purifica-me, renova-me com teu Espírito. Essa oração precisa nascer de um coração que reconhece sua fragilidade e se humilha diante do Pai. Quando nos colocamos diante de Deus com transparência, Ele começa a agir. As cadeias caem, os laços espirituais são rompidos, e a presença divina começa a restaurar o que foi quebrado. Deus responde ao clamor dos que se arrependem, e faz brotar vida nova onde antes havia apenas dor e confusão. O segredo está na rendição. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, o céu se manifesta. A purificação espiritual não é uma ideia simbólica, é uma realidade sobrenatural. Há impurezas que só saem com oração e entrega total. E quanto mais permitimos que Deus nos limpe, mais nos tornamos sensíveis à sua voz, mais discernimos o certo do errado,
mais resistimos aos ataques espirituais. A oração de Davi, implícita no Salmo 14, ecoa ainda hoje um grito por justiça divina, um pedido de socorro contra a corrupção do mundo, um clamor por restauração pessoal e coletiva. Hoje é o seu momento de se colocar diante de Deus e orar com verdade. Peça ao Senhor que revele as áreas da sua vida que precisam de libertação. Clame contra toda a inveja que te cerca, contra toda palavra lançada, contra todo espírito de confusão e medo. Deus é poderoso para te limpar, te renovar e te proteger. A esperança em Deus é a chave para a vitória sobre o mal. E quando oramos com fé, o céu se move a nosso favor trazendo cura, restauração e bênçãos divinas sobre nós. Salmo 14, versículo 2: O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Esse versículo é um raio de luz em meio à escuridão descrita por Davi. Enquanto o mundo se afunda na corrupção e na incredulidade, o Senhor continua olhando dos céus, procurando os que o buscam. É uma imagem poderosa a Deus, o Criador de tudo, inclinado do alto, atento, procurando corações sinceros. Ele vê cada lágrima, ouve cada suspiro e responde a cada oração que nasce da fé. Nenhum justo passa despercebido aos olhos do Altíssimo. Deus não é indiferente à sua luta. Ele sabe das batalhas internas, das pressões externas, da opressão espiritual que muitos enfrentam em silêncio. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o Senhor continua observando, separando os que têm sabedoria espiritual, os que o temem e confiam em sua justiça divina. Sua vigilância não é de julgamento, mas de cuidado. Ele está à procura daqueles que não se conformam com o mal e clamam por libertação espiritual e restauração. Quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, eu te preciso, algo acontece no céu. Essa busca genuína atrai o olhar de Deus. Ainda que o mundo ignore sua dor, o Senhor te vê. Ele contempla seu esforço para andar no caminho certo, sua resistência às tentações, sua fidelidade mesmo quando tudo parece desabar. Isso não é em vão. Há um galardão para os que perseveram. E o olhar de Deus sobre sua vida é proteção, é refúgio divino, é promessa de vitória sobre o mal. O Salmo 14 nos lembra que nem todos o buscam e é justamente por isso que a busca sincera tem tanto valor. Em meio a uma geração que se afasta da verdade, aquele que busca a Deus brilha como uma luz. E é essa luz que atrai a presença divina. Não importa se você está no anonimato, se ninguém reconhece sua fé, Deus reconhece. E Ele tem prazer em abençoar os que o buscam com temor, com amor incondicional e com pureza de coração. Hoje, você pode ser essa pessoa que Deus encontra quando olha dos céus. Pode ser aquele coração que se destaca em meio à multidão pela sua entrega, sua fé e sua sede pela presença divina. Continue buscando, continue clamando, continue firme, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ele é refúgio, é proteção, é esperança viva, e a bênção dele virá sobre você com força e glória. Salmo 14, versículo 4: Acaso não têm conhecimento todos os que praticam o mal? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não invocam o Senhor. Aqui, Davi revela uma grande indignação: os ímpios parecem agir sem limites, devorando o povo de Deus como se fosse algo comum. Essa imagem forte descreve a opressão espiritual, a injustiça social e o abuso de poder que muitos justos enfrentam. Mas o texto também carrega um alerta: esses ímpios não invocam o Senhor, e por isso, não conhecem a verdadeira sabedoria espiritual. A diferença entre justos e ímpios está na fonte de onde bebem. Uns se alimentam da presença de Deus, outros da maldade. A boa notícia é que Deus vê tudo e não permitirá que os justos sejam devorados indefinidamente. Ele é escudo, é muralha, é defesa para os que o temem. As amarrações espirituais lançadas contra os filhos de Deus não prosperam quando estes estão firmes no refúgio divino. A proteção de Deus é real, invisível aos olhos humanos, mas poderosa no mundo espiritual. E quem anda com Deus tem a certeza de que a justiça divina se manifestará no tempo certo. Muitos fiéis se sentem hoje como esse povo citado no Salmo, devorados, injustiçados, perseguidos. Talvez você esteja sendo atacado por inveja, palavras malignas, manipulações ou até feitiços. Mas o Senhor não se esquece dos seus. Ele se levanta em favor dos que o buscam. A opressão espiritual que você sente é apenas a prova de que o inimigo teme o que Deus vai fazer na sua vida.
E é por isso que ele tenta te paralisar, mas não vai conseguir. Deus é defensor dos que andam em integridade. E essa defesa não depende da força humana, mas do poder do alto. Mesmo quando o mal parece ter vencido, Deus está agindo no invisível. Ele confunde os planos dos ímpios, quebra as armadilhas espirituais, derruba as fortalezas que se levantam contra os justos. Não temas. A sua oração poderosa, feita com fé e constância, é como uma espada que corta as cadeias do inimigo. Deus peleja por você. Permaneça firme. Não se corrompa, não desista, não se iguale aos que te atacam. Deus é sua justiça, sua força e sua defesa. A promessa dele é clara: aos que invocam o seu nome serão guardados. A libertação espiritual virá, a restauração será completa e a vitória sobre o mal será testemunhada por todos. Não importa quem tenta te devorar, o Senhor é quem te sustenta. E quem está debaixo da proteção de Deus não será envergonhado. Salmo 14, versículo 5. Olha, eles estão tomados de pavor, porque Deus está com os justos. Essa declaração é impactante. Os ímpios, que antes pareciam invencíveis e intocáveis, agora estão dominados pelo pavor. O motivo? A presença de Deus com os justos. O juízo divino se aproxima, e os que viveram sem temor a Deus, praticando injustiça e zombando da fé, começam a sentir o peso da consciência, o terror da verdade espiritual. O mal sabe que não prevalecerá contra a luz. E quando Deus decide agir, até os mais poderosos se curvam. O pavor descrito aqui não é apenas emocional, é espiritual. É o terror de quem percebe que há um Deus que vê tudo, que pesa os corações e que julga com retidão. A justiça divina não falha, e cedo ou tarde ela alcança os que escolheram viver longe de Deus. Aqueles que praticaram feitiços, espalharam inveja, lançaram amarrações espirituais e zombaram da santidade, todos esses serão confrontados com a verdade do Altíssimo. E não haverá onde se esconder. É por isso que é tão importante viver com sabedoria espiritual e temor a Deus. Porque o juízo não é apenas para o fim dos tempos, ele já começa agora, na vida, nos frutos, nas consequências. E os que andam com o Senhor não precisam temer. Ao contrário, podem andar em paz, porque sabem que a mão de Deus está sobre eles. Mesmo quando são perseguidos pelos ímpios, mesmo quando são caluniados, eles permanecem de pé, sabendo que o Senhor é seu juiz e sua defesa. O juízo de Deus não é apenas condenação, é também proteção para os justos. É a resposta divina às suas orações, à sua fidelidade, à sua dor silenciosa. Deus levanta seu braço forte para fazer justiça àqueles que foram injustiçados. E é por isso que os ímpios tremem, porque sabem que seus dias de impunidade estão contados. A verdade de Deus sempre prevalece, e a vitória dos justos é garantida por aquele que reina sobre todas as coisas. Se você tem vivido ataques, injustiças, opressão espiritual, creia, o juízo de Deus não falha. E os que te fizeram mal, zombaram da sua fé ou tentaram te destruir espiritualmente, verão com os próprios olhos a mão de Deus te levantando. Não deseje o mal deles, apenas confie na justiça divina. O pavor deles é real, porque perceberam que Deus está contigo. E quando Deus está com alguém, nenhuma força do inferno pode resistir. Meus queridos irmãos e irmãs, ao percorrermos juntos as palavras poderosas do Salmo 14, fomos lembrados de que, mesmo em um mundo tomado pela corrupção, Deus permanece atento, justo e cheio de amor incondicional por cada um de nós. Esse salmo não é apenas um relato antigo, mas um convite vivo para buscarmos a presença divina em meio às nossas lutas, angústias e opressões espirituais. Ele nos revela que, apesar das forças negativas que nos cercam, inveja, feitiços, amarrações espirituais, há uma oração poderosa capaz de nos libertar e trazer restauração. O Senhor é o nosso refúgio divino, nosso escudo protetor diante dos ímpios e das adversidades. Ele conhece cada detalhe do nosso coração e está sempre pronto para agir com justiça divina. Ao buscarmos sabedoria espiritual, ao temermos a Deus e confiarmos na sua justiça, nos tornamos participantes da vitória sobre o mal. Essa esperança em Deus transforma nosso olhar, nos fortalece e nos conduz à purificação espiritual, abrindo caminho para as bênçãos divinas e a paz verdadeira. Agora, eu lhe pergunto como você tem vivido essa busca por Deus em meio às dificuldades. Você tem permitido que essa oração poderosa transforme sua vida, rompendo as amarras que o impedem de avançar?
Convido você a refletir profundamente sobre o que o Salmo 14 tem revelado para o seu coração hoje. E, se sentir no coração, compartilhe aqui nos comentários como essa mensagem tocou sua vida ou quais desafios espirituais você tem enfrentado. Se este conteúdo tem sido uma bênção para você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo reflexões que fortalecem a fé e alimentam a esperança. Que a graça e a proteção do nosso Deus continuem firmes sobre a sua caminhada.